Pessoal, relação diabetes, doença de Parkinson. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, deixa eu entrar em dois pontos importantes, inclusive um estudo que acabou de sair de diabetes e Parkinson, que vale a pena a gente discutir. Primeira coisa, o que a gente já sabia? A diabetes, ou seja, aquele aumento da glicose no sangue de uma forma anormal, diabetes, ela é fator de risco para a doença de Parkinson. Gente, o que é fator de risco? É uma condição que a pessoa já tem, ela tem, e isso aumenta o risco dela ter uma determinada doença. Não quer dizer que a pessoa que tem esse fator de risco, ela vai ter, ela tem uma chance maior. Exemplo, a pessoa fuma, um tabagista. A pessoa que fuma, ela tem maior chance de ter câncer de pulmão. Ou seja, a pessoa que fuma, ela tem um fator de risco para ter câncer de pulmão lá na frente. Não quer dizer que ela vai ter, mas a chance dela ter é maior do que a pessoa que não fuma. Isso é fator de risco. E quais são os fatores de risco para a doença de Parkinson? Ou seja, o que uma pessoa tem que aumenta a chance dela ter Parkinson? Fatores de risco. Então vamos lá. Primeiro, uso ou exposição a pesticidas. Isso é fato, gente. Pessoas que trabalhavam ou trabalham em campo e que têm um contato grande com pesticida, a gente sabe que a chance de ter Parkinson é maior. É um fator de risco, repito, não quer dizer que a pessoa vai ter, mas ela tem a chance maior. Trauma craniano, quem teve traumas, seja acidentes ou seja um esporte que a pessoa tem muito trauma na cabeça, ela tem maior chance de ter Parkinson no futuro. Então, pesticida, trauma craniano. Exposição ou consumo de laticínios, produtos derivados do leite, independente se o leite é de vaca, de cabra, tem maior chance. Isso ainda não está totalmente estabelecido, mas quanto? Mas existe uma relação de associação. Esses estudos mostram que as pessoas que têm Parkinson, uma porcentagem maior tinha consumo de laticínios. Então você faz um estudo de associação. Não quer dizer que a pessoa não deve mais tomar leite ou derivados, mas é importante a gente entender que isso ocorre. E um outro fator, trazendo para a diabetes, é justamente essa resistência à insulina, a diabetes. Quem tem diabetes tem maior chance de ter Parkinson lá na frente. Então, pesticida, trauma craniano, laticínios, diabetes. Um outro fator de risco é genética ou a história familiar. Então, por exemplo, a pessoa tem um avô que teve Parkinson e o pai teve Parkinson, por exemplo. Ele tem uma chance maior. Repito, não quer dizer que ele vai ter, mas tem uma chance maior. Então, história familiar também é um fator de risco. Outro fator de risco é a idade. Então, quanto mais idade a pessoa tem, uma hora ela tem chance de ter Parkinson. Repito. Bom, posto isso, a gente já sabe, já tem vários estudos mostrando que a diabetes é um fator de risco para a doença de Parkinson. Um novo estudo publicado agora mostrou que quem tem doença de Parkinson, a pessoa agora já tem e tem diabetes, ele tem uma maior chance de evoluir pior da doença, ter mais alteração motora, mais desequilíbrio, mais dificuldade em dormir, dor, ou seja, esses sintomas não motores. Então, veja que importante, quem tem Parkinson e não tem um controle adequado da glicose, a doença de Parkinson em si, ela evolui pior. Essa pessoa fica pior a longo prazo. Por quê? Porque foi comparado com uma porcentagem grande de pessoas que não têm diabetes. E viram que quem tem Parkinson e não tem diabetes tem uma evolução, um curso clínico da doença melhor do que quem tem diabetes. E sempre que a gente trata Parkinson, pessoal, eu sempre reforço que a pessoa tem que tomar os remédios de forma adequada, fazer atividade física regular, isso a gente sempre discute aqui. Mas tem um terceiro pilar que é controlar a parte clínica. Não adianta a pessoa só tratar o Parkinson, só fazer atividade física, mas não está controlando a parte clínica, geralmente com clínico, com geriatra, com cardiologista, porque isso muda o curso da doença de Parkinson. Então precisa sempre estar em dia com o colesterol, com a parte hormonal, tireoide, com a pressão, o peso, a alimentação e
Agora, mais ainda, o controle da glicose. Então, quem não tem diabetes é fazer o controle clínico com o clínico, ou endócrino, ou cardiologista, ou geriatra, para controlar isso e ficar vigilante. E quem tem diabetes e tem Parkinson precisa tratar ela de forma muito religiosa, porque isso muda o curso da doença de Parkinson. Essa é a principal mensagem desse estudo e a gente tem que sempre ficar de olho pro paciente, conversar com ele e quando a coisa desandar, falar com o clínico e falar, ó, a gente precisa acelerar aqui o tratamento da diabetes. Tudo bem, gente? Então essa é a mensagem fundamental desse estudo importante de outros que já foram feitos sobre o assunto. Um abraço a todos. Quem quer receber informações sobre doença de Parkinson, se inscreve aqui no canal que toda semana eu vou colocar conteúdo aqui sobre a doença para os pacientes e para os familiares. Até a próxima.